Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e criado para fazer o Nerdologia. Ou será mesmo? Hoje a gente vai ver se são os nossos genes ou a nossa criação que determinam a personalidade. No episódio sobre o dilema do herói, eu falei que o super-homem tomaria decisões diferentes dos humanos simplesmente por ser kryptoniano. E muitos comentaram que ele foi criado pelos pais terrestres e recebeu valores humanos. Afinal, se o super é um alienígena adotado, que valores ele expressaria quando adulto? Os valores humanos que os seus pais passaram na criação ou o que os seus genes kryptonianos dizem? No caso do super, saber que a visão de calor é uma herança alienígena é bem fácil. Já separar o que é efeito dos genes ou da nossa criação é bastante difícil. Os dois acontecem ao mesmo tempo, já que os pais dão os genes e a criação do que os filhos carregam. E mesmo irmãos estão expostos a mais do que o ambiente familiar. Amigos, escolas, outros parentes, vizinhos, YouTube e muito mais participam do ambiente não compartilhado por cada criança. Ou seja, somos o resultado da soma dos nossos genes, da influência do ambiente familiar e do ambiente não compartilhado, a não ser que você compartilhe esse vídeo. A chance de separar a importância de cada um acontece quando, por algum motivo, eles são isolados. Filhos adotivos são genes vivendo em um ambiente familiar diferente da origem biológica. Os gêmeos fraternos vêm de dois óvulos fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, então são dois genomas diferentes interagindo em um ambiente familiar. Já os gêmeos idênticos vêm de um mesmo óvulo fecundado. São duas cópias do mesmo genoma interagindo com ambientes diferentes. Ainda mais nos casos muito raros de gêmeos idênticos separados e adotados por famílias diferentes. Foi da comparação dessa variedade de famílias que começamos a separar qual a influência dos genes e qual a do ambiente. A grande conclusão, depois de compararmos mais de 14 milhões e meio de pares de gêmeos, a participação dos genes e do ambiente na nossa personalidade é de meio a meio. Psicopatologias, habilidades e complicações cognitivas, dependência química e saúde psicológica e o que mais estudamos, até religiosidade, inclinação política e preferência alimentar têm influência genética. Até porque a influência genética também se estende ao ambiente que escolhemos como profissão e carreira. Na maioria dos casos, assim como a altura, a herança da personalidade é dada por vários genes com uma pequena influência que pode se somar. Por isso não temos um gene que faz alguém ter déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Assim como uma combinação genética que gera alguém com 2,30 metros de altura é rara, mas é uma combinação normal dos genes que todos herdam. Algumas combinações de genes aumentam a propensão ao TDAH. Em alguns casos, os mesmos genes influenciam em mais de uma característica ao mesmo tempo, como ansiedade e depressão. Os genes que dão propensão à ansiedade são os mesmos que dão propensão à depressão. Não é que as pessoas depressivas acabam ansiosas ou que a ansiedade provoque depressão e vice-versa, mas sim que quem herda algumas combinações genéticas tem uma tendência a ser ansioso e deprimido. E o mesmo acontece com habilidades como a facilidade para leitura e matemática. As duas tendem a ser favorecidas ou desfavorecidas pelos mesmos genes. Quer a família quente, queira ou não, o Clark ainda tem muita influência de Jor-El e Lara na sua personalidade, apesar de crescer na Terra. A outra metade do que somos se forma quando os nossos genes convivem com o ambiente e passamos pelas situações que definem a nossa personalidade, como já falamos nos episódios de ciência nazista e ciência soviética. Assim como todas as características psicológicas estudadas têm influência dos genes, em nenhuma delas a influência é total. O ambiente sempre participa de como elas se manifestam. Por isso, os gêmeos idênticos têm uma personalidade mais parecida durante a infância e se diferenciam conforme envelhecem, já que eles trabalham, casam e passam por experiências individuais. A grande exceção é a inteligência. Quanto mais gêmeos idênticos envelhecem e se educam, mais parecida fica a inteligência dos dois. Os genes explicam pelo menos metade do QI de alguém e a outra metade depende em boa parte do quanto cada um se educa fora de casa. Pais inteligentes têm filhos inteligentes muito mais porque passam seus genes e dão condições como a escola onde os filhos estudam do que pela criação que dão. Sim, quando conseguimos estudar a influência genética e separar no que a personalidade das crianças reflete os genes paternos ou ambiente familiar, descobrimos que a criação dos pais não tem influência quase nenhuma na formação dos filhos.
Como Judith Harris explicou no seu trabalho marcante sobre onde as crianças socializam, o ambiente que realmente molda a personalidade é o ambiente não compartilhado fora de casa. Boa parte da socialização acontece entre crianças, com amigos, e boa parte da formação da personalidade depende do papel que elas desempenham nos grupos que participam. Quem é a extrovertida, quem é o tímido, a comediante, o falante. Nossas amizades nos primeiros anos e as áreas que nos interessam têm um papel muito maior na personalidade do que a criação que os pais dão. Os pais podem ter uma influência negativa muito forte quando são negligentes ou violentos, por exemplo. E mesmo nesses casos, boa parte do comportamento antissocial de adolescentes atribuído à negligência dos pais pode ser explicado pelos genes que esses pais mandaram. Ser influenciado mais pelas amizades do que pelos pais faz um bom sentido biológico, já que a nova geração precisa se adaptar ao ambiente que encontra e não ao que os pais encontraram. Apesar dos valores que a família Kent tentou passar para o Super na sua infância, seu senso de justiça, moral e do que é certo vem muito mais do papel de herói que ele assumiu durante a adolescência e dos genes kryptonianos. No melhor dos cenários, o que os pais podem fazer é dar um bom amparo e torcer para que as experiências que não controlam sejam boas para os seus filhos. Então, hoje em dia, dependendo da relação que crianças e adolescentes têm com os canais do YouTube que assistem, ainda mais se formarem as suas opiniões com base no que youtubers falam, alguns podem ter mais influência na sua formação do que os pais. Ou seja, criadores aqui do YouTube que querem ser ouvidos por esse público precisam pensar muito bem na influência e na responsabilidade que tem pelos valores que estão passando. Esse episódio tem uma leitura bem legal que nos faz humanos do Matt Ridley, um livro bem acessível que discute o que influencia a nossa personalidade e inspirou esse episódio. Eu não citei ele diretamente porque já está fora de edição e porque a parte científica dele ficou em 2003. Ela ainda é válida, mas já está um pouco ultrapassada porque a área de genética e comportamento tem avançado muito rápido. No episódio sobre a biologia do Groot, o Fabrício Domingos fez um comentário importante sobre o livro A Vida Secreta das Árvores. Ele falou de vários pontos e para quem se interessou pelo livro, eu recomendo que leiam o comentário que está lá marcado no alto do episódio. O principal deles é que o autor Peter Wohlleben dá muita intenção para o que as plantas fazem, como se elas quisessem colaborar, se comunicar e serem amigas de propósito. É muito legal pensar assim, mas não faz o menor sentido biológico e não é como a evolução explica o processo. Eu não falei isso quando eu recomendei o livro, mas é uma ressalva bem importante. Obrigado. A Adrine perguntou como as plantas sentem cheiro. A forma mais conhecida é com as folhas. Por baixo delas, as plantas têm aquelas aberturas que a gente chama de estômatos, que abrem e deixam o ar entrar dentro da folha. Elas usam isso para medir e regular a quantidade de gás carbônico que entra. Não é cheirar como o nosso sentido de cheiro, e é um processo bem mais demorado, mas o resultado é quase igual. Quanto ao porquê das plantas preferirem a frequência de 200 a 300 Hz, como a Mariane Mendes perguntou, não sabemos. Ainda estamos descobrindo como elas funcionam e quem sabe você pode ajudar se ficou curiosa. E o Caio Vicenzo deixou um comentário bem legal perguntando por que a escola não ensina esse tipo de curiosidade. Por vários motivos. Um deles é o tempo que se leva para a gente atualizar o conhecimento. Entre uma descoberta acontecer na ciência, ela ser comunicada, ser ensinada no ensino superior, passar para livros didáticos e para quem já foi formado, a gente pode levar décadas. Ainda mais se isso precisa ser traduzido para o português no processo. Como eu leio artigos originais e as fontes em inglês, eu consigo até trazer informação mais atual. Agora, o outro ponto que eu acho mais importante é que a gente tem papéis diferentes. O Nerdologia ensina e eu tenho muito orgulho quando a gente é usado em sala de aula, mas antes de tudo, a nossa preocupação aqui é entreter e fazer um vídeo interessante para quem assiste. Enquanto o papel da escola é ensinar. E isso envolve conteúdo que não é interessante, isso envolve provas, cobrança e mais um monte de coisa chata, que é chata, mas é muito importante. Então não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o canal para mais vídeos que eu espero que formem e informem, e até a próxima quinta.